Março de 2017, Rio Branco, Acre. Um dos casos mais estranhos dos últimos anos estava prestes a chamar a atenção de todo o Brasil. Um jovem de 24 anos desapareceu sem deixar explicações, nenhuma despedida, nenhuma mensagem, nenhum pedido de ajuda, mas o desaparecimento era apenas o começo. Quando familiares entraram em seu quarto, encontraram algo difícil de acreditar. As paredes estavam cobertas por mensagens, símbolos, códigos, centenas de anotações. No local também havia 14 livros escritos à mão, todos criptografados. E no centro daquele ambiente, uma enorme estátua de mais de 2 metros de altura observava tudo em silêncio. O cenário parecia ter saído de um filme, mas era real. E pertencia a um estudante chamado Bruno Borges. Nos meses seguintes, milhões de brasileiros acompanhariam o caso. Reportagens, teorias, investigações e perguntas que permanecem até hoje. Por que mais do que um desaparecimento, aquele se tornaria um dos maiores mistérios brasileiros da última década? E até hoje, uma pergunta continua sem resposta. Por que Bruno Borges decidiu desaparecer? Antes das manchetes, antes das teorias, antes do mistério, Bruno Borges era apenas um jovem brasileiro. Morava com a família em Rio Branco. Tinha amigos, planos para o futuro e interesses que chamavam a atenção. Desde cedo demonstrava curiosidade por filosofia, espiritualidade, conhecimento e grandes pensadores da história. Enquanto muitos jovens estavam preocupados apenas com a rotina do dia a dia, Bruno parecia buscar respostas para perguntas muito maiores. Perguntas sobre a existência, o universo e o propósito da vida. Ninguém imaginava que essa busca acabaria levando ao caso que chocaria o Brasil. Com o passar dos anos, Bruno mergulhou cada vez mais em seus estudos. Familiares perceberam mudanças em sua rotina. Ele passava horas escrevendo, pesquisando, organizando anotações, trabalhando em algo que poucos compreendiam. Segundo relatos da própria família, Bruno afirmava estar desenvolvendo um projeto importante, algo que poderia impactar muitas pessoas, mas quase ninguém sabia exatamente do que se tratava. Enquanto isso, dentro de seu quarto, uma transformação silenciosa acontecia. Quando Bruno desapareceu, sua família entrou em seu quarto e encontrou uma cena inacreditável. As paredes estavam cobertas por símbolos, frases, diagramas, mensagens criptografadas. O teto também continha inscrições. O chão fazia parte daquela enorme composição. Sobre mesas e estantes estavam 14 livros escritos à mão, todos codificados, todos aparentemente conectados entre si. No centro do quarto, uma enorme estátua de Giordano Bruno, um filósofo italiano executado pela Inquisição no século XVI. Uma figura que Bruno admirava profundamente. O ambiente parecia mais um cenário de filme do que o quarto de um estudante brasileiro. No dia 27 de março de 2017, Bruno desapareceu, sem avisar para onde iria, sem explicar seus planos, sem deixar informações sobre seu destino. A família ficou desesperada. Amigos tentaram contato, as buscas começaram, os dias passaram e nenhuma pista concreta apareceu. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido do mapa. Pouco tempo depois, o caso começou a ganhar repercussão nacional.
Programas de televisão, jornais, portais de notícias, todos queriam entender o que havia acontecido. As imagens do quarto se espalharam rapidamente pela internet e milhões de pessoas passaram a analisar cada detalhe, cada símbolo, cada página, cada mensagem, tentando descobrir o significado oculto por trás daquele projeto. Como acontece em todo grande mistério, as teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que Bruno havia sido sequestrado. Outros imaginavam que ele participava de alguma organização secreta. Também surgiram hipóteses envolvendo experiências sociais, conspirações e até sociedades ocultas. Enquanto isso, os livros continuavam intrigando especialistas e curiosos. Quanto mais pessoas tentavam decifrar os códigos, mais perguntas apareciam. Então aconteceu algo inesperado. Após 141 dias desaparecido, Bruno reapareceu, vivo, sem sinais de violência, sem aparentar ter passado por qualquer situação extrema. A notícia rapidamente tomou conta dos noticiários, mas junto com o alívio veio uma nova pergunta: onde ele esteve durante todo aquele tempo? Após retornar, Bruno afirmou que seu desaparecimento fazia parte de um projeto pessoal, relacionando sua ausência aos livros que havia escrito, a filosofia que estudava e as ideias que pretendia compartilhar. Para algumas pessoas, a explicação parecia suficiente, para outras, não. Muitas dúvidas continuaram sem resposta, e o debate permanece até hoje. Anos se passaram, mas o caso Bruno Borges continua sendo um dos mistérios mais curiosos do Brasil. Os códigos, os manuscritos, a estátua, o desaparecimento e os 141 dias sem respostas. Talvez tudo tenha sido exatamente como Bruno afirmou. Talvez exista uma explicação simples para cada detalhe, ou talvez algumas perguntas continuem sem resposta. Porque até hoje, uma dúvida permanece na mente de milhares de pessoas. Por que Bruno Borges decidiu desaparecer? Mas e você que acompanha o canal Relatos? O que acha que aconteceu com Bruno naqueles 141 dias em que ele esteve sumido? Deixe nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E até o próximo caso.